Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai conversar com o advogado Dr. Murilo Batista, do Sindicato dos Bancários daqui de Petrópolis. E a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, sobre transporte. Aquele momento entre você sair de casa e chegar até o trabalho e sair do seu trabalho e chegar até em casa. Vamos entender um pouco de direitos e deveres, tanto do lado do patrão como do lado do empregado. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início ao nosso bate-papo com o Dr. Murilo, muito agradecida. É um prazer estar de volta aqui. Maravilha. Vamos falar sobre transporte. Afinal de contas, o transporte do trabalhador da residência até o seu local de trabalho, ele é de responsabilidade de quem? É de responsabilidade do próprio trabalhador, né? Ele tem que se deslocar e tem que chegar ao trabalho sem que esse tempo de deslocamento seja de responsabilidade do empregador. Então a questão do tempo é uma responsabilidade do profissional, do trabalhador. Se ele mora longe, ele tem que sair mais cedo, se ele mora perto é uma vantagem para ele, mas isso não é descontado na hora de trabalho. Não é descontado, isso é de cada um. A distância, a mobilidade fica a cargo do próprio trabalhador. E a questão do custo desse transporte, ou seja, de quem é essa responsabilidade? Bom, a lei hoje dá ao trabalhador o direito de receber o vale-transporte, né? O vale-transporte é subsidiado pelo empregador, porque o empregado pode pagar até 6% do que ele gastar de transporte. O que exceder esse percentual do salário base, o empregador vai custear. Quando você diz exceder, é porque se eu sou trabalhadora com carteira assinada e tenho um bom salário e o meu vale-transporte custa menos do que 6%, aí eu só pago o que ele custa. Exatamente. É isso. Exatamente. Você tem um teto de desconto de até 6%. A gente vai num outro programa conversar sobre convenção e acordos, Perfeito. Mas para algumas categorias específicas já houve convenções e acordos que conseguiram reduzir a zero, não é verdade? Já, e a gente tem exemplo, como você mencionou, eu presto assessoria jurídica ao Sindicato Bancário de Petrópolis, Isso. né? E a categoria dos bancários, que tem uma convenção coletiva a nível nacional... Que tem força e peso para negociação. Exatamente. Ela conseguiu não zerar o desconto, mas reduzir para 4%. Quer dizer, já é um ganho. Então o trabalhador responde com até 4%. Se ele gastar menos, ele vai suportar. Acima de 4%, o empregador sustenta. Maravilha. Então esse valor ele é descontado do salário automaticamente? No contra-cheque, na folha de pagamento. E como é que esse empregador tem que devolver este vale para o trabalhador? Na prática, a gente pensa o seguinte: você vai gastar passagem todos os dias, como é que o empregador pode fazer? Ele pode entregar dinheiro de papel todos os dias? Ele tem que entregar em forma de vale, em cartãozinho? Como é que funciona isso? Bom, quando foi editado o decreto que regulamentou o vale-transporte, ele se dava através de um vale, um ticket. Pelo número de dias úteis, o empregador entregava a quantidade de vales. Certo. Mas isso começou a ser utilizado para compra de gás, para abastecimento de carro, para compra até de cerveja. E aí passou a não se utilizar mais aquele vale e chegou à modalidade de cartão. Então o empregador abastece o cartão dentro dos dias e da necessidade do trabalhador e fornece o cartão. Hoje a modalidade é através de cartão. A lei proíbe que seja dado em dinheiro. A lei proíbe? Proíbe, não pode. Se por um acaso eu trabalho em algum estabelecimento, né, alguma empresa, e por um acaso o meu patrão está me fornecendo transporte em dinheiro, como é que eu faço para poder receber da forma correta? Porque o dinheiro tem aquela coisa de que se ele não me entregou hoje, o de amanhã, eu posso não ter o dinheiro do transporte, mas se eu não chegar para trabalhar, eu vou ser penalizado
por não ter ido? Bom, você, quando é admitido hoje, forçosamente preenche um documento que se chama o requerimento de vale-transporte ou a declaração de não utilização do vale-transporte, que isso tem sido, inclusive, objeto de muita fraude, mas a gente fala depois sobre isso. Na declaração de vale-transporte, você já faz o requerimento, especifica qual o trajeto, qual a sua necessidade, e o empregador tem que fornecer pelo meio legal, que é o vale, e não pode fornecer em dinheiro. Se ele burla a lei e fornece em dinheiro, fica uma situação que pode ser alvo de uma fiscalização do Ministério do Trabalho ou uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho para que seja apurado e seja corrigida essa irregularidade. Voltando para a questão, por mais que a gente seja um programa voltado para o trabalhador, é muito importante que na balança haja direitos e deveres. Então, o patrão ele é obrigado a fornecer o vale-transporte em formato de cartão. Este cartão só pode ser utilizado pelo empregado? Exatamente. Não pode deixar com o filho, com o marido, com o pai nem com a mãe? No dia a dia a gente até vê que ocorre, né? Mas certo. Não pode. E é bom alertar isso, porque na prática que a gente tem na Justiça do Trabalho, a gente vê inclusive empregados sendo demitidos por justa causa em razão da utilização indevida do cartão de vale-transporte. Isso é uma possibilidade real. Real, concreta. Já perder o emprego porque não usou da forma correta um benefício que foi conseguido via CLT. Exatamente. Já vi casos do empregado declarar um endereço distinto do dele, em que fica mais distante para que o vale seja maior do que o que realmente ele necessita. Isso também é uma infração por parte do empregado. E que a gente precisa discutir aí e contar para você aí de casa que você não pode cometer erro. Exatamente. Não pode perder o seu emprego por conta de uma besteira dessa. Fornecer endereço que não corresponda, utilizar de forma diversa do destino o cartão, passar para outro, tudo isso deve ser evitado para que não repercuta no próprio contrato de trabalho. Maravilha. Dando continuidade a essa questão que tem a ver com o vale-transporte propriamente dito, né? Como é que deve ser feita a utilização do vale-transporte? Então, ela tem que ser utilizada pelo trabalhador, não pode ser por ninguém a cargo dele e tem que estar lá o valor certo. Se o valor acabou antes do mês por conta de dias descontabilizados errados, de que forma que o trabalhador pode requerer para a empresa? Eu acho que através do RH ele consegue corrigir esse eventual erro no cálculo dos dias, no cálculo das passagens. Basta comunicar ao RH que certamente será corrigido, o cartão vai ser recarregado. Maravilha. Uma questão que você falou da questão do endereço, tem a ver com a distância. Essa é uma questão que a gente ouve muito. Eu trabalhei algumas vezes na minha vida como de carteira assinada, né, como se fala, e ganhei vale-transporte em um e no outro não. E depois a gente vai discutir esse não. E quando eu ganhava vale-transporte, eu sempre ouvi falar que tinha que ter no mínimo 4 pontos de ônibus entre a minha casa e o local de trabalho, que menos que isso não tinha direito. Isso é um fato? Não, não é um fato. A lei não exige número de pontos, ela não exige nada disso. Basta que você declare o seu endereço corretamente e se calcule até a empresa o número de ônibus, de conduções que você vai pegar. Mas não depende de número, esse número 4 é cabalístico, não tem nada a ver com a lei. Não tem nada a ver, que maravilha. E o trabalhador então precisa solicitar via pedido no ato da contratação. No ato da contratação. Maravilha. Ele tem um formulário próprio que faz parte do kit admissional, se chama requerimento de vale-transporte. Ele vai preencher, vai fornecer o endereço sempre correto, né, para não querer levar vantagem com distância, sempre o endereço correto para ele obter o benefício. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo para você entender seus direitos e também os seus deveres enquanto trabalhador quando o assunto é transporte. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos
Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo hoje sobre transporte com o Dr. Murilo Batista, advogado aqui do Sindicato dos Bancários de Petrópolis. Dr. Murilo, em caso de alteração de moradia, o trabalhador precisa informar o empregador? É necessário que ele informe, principalmente se essa mudança aproximar a residência dele do empregador, da sede da empresa, e que vai diminuir o custo desse vale. Entendi. Então é importante ele ter sempre o endereço correto e informar todas as alterações. Maravilha. Quando o empregador oferece transporte próprio, por exemplo, aqui em Petrópolis tem uma fábrica de moda, que eu sei que tem um ônibus específico que vai pegando as pessoas. O funcionário ele é obrigado a aceitar aquela modalidade de transporte ou mesmo assim ele pode requerer outra? Como é que funciona isso? Bom, se a empresa fornece o transporte que substitui o ônibus municipal ou a van, o que seja, o empregado tem que ir naquele transporte. Ele não pode exigir um vale-transporte se a empresa já está fornecendo esse transporte para ele. Agora, ele pode abrir mão de se deslocar no ônibus próprio ou na van, o que seja, e de carro próprio, mas aí o ônus é dele. Porque o vale-transporte não vai servir para custear um combustível, um auxílio combustível. Ele é específico para o transporte. Então ele não pode dizer, eu não vou no ônibus, eu quero esse vale para usar como gasolina. Não vai ter isso, porque são coisas completamente distintas. Então não existe vale gasolina como vale transporte, isso não existe? Não, o vale transporte decorre de lei. Então é uma obrigação para todas as empresas e que todos os trabalhadores têm direito. O auxílio gasolina, vale gasolina, ticket de gasolina, normalmente é previsto em acordo ou convenção coletiva. Ele não decorre de lei, mas decorre do acordo ou convenção coletiva. Agora, se eu, trabalhadora, fui lá e assinei que quero vale transporte, mas por conta e risco decidi que vou trabalhar com o meu carro e aí utilizo o vale transporte, o meu cartãozinho para o que eu quiser, o que a gente já sabe que é errado. Como é que fica essa questão? O empregado está sujeito a algum tipo de penalização por parte do empregador? Olha, se o empregador constatar que o empregado, ao formular o requerimento de uso do benefício do vale-transporte, em que ele se obriga pela regularidade da declaração que ele faz e assina, ele pode ser punido até com a rescisão contratual por justa causa, porque ele está praticando até um crime de falsidade ideológica. Ele declara que precisa do benefício, mas desvia a utilização desse benefício, porque na verdade ele se utiliza do veículo próprio. Então ele pode ser advertido, pode ser suspenso e, dependendo da gravidade do fato, até rescindir o contrato por justa causa. Vamos fazer um parênteses no bate-papo sobre transporte. E eu queria que rapidamente o senhor explicasse, coisa que eu sei que a gente já falou aqui no programa Trabalhador em Foco, mas muitas das vezes a gente não sabe, está acostumado com o termo, mas não sabe o que significa na prática. O que é uma demissão por justa causa? O que o trabalhador perde quando ele é demitido por justa causa? Bom, a demissão por justa causa para o trabalhador é a pena capital. É a pior forma de distrato, de rescisão que pode ocorrer. E normalmente a justa causa, ela decorre de um fato grave. Certo. Um fato que quebra a confiança do empregador no empregado e ele acaba sendo demitido por justa causa. Bom, primeiro efeito da demissão por justa causa é a mácula que fica no empregado, né? Uhum. Porque hoje em fica dia... na carteira de trabalho, não fica? Não, as pessoas até pensam que a justa causa vai para a carteira, mas nossa, isso não pode. Não pode. Já tem até, me parece, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que veda qualquer anotação de ato desabonador na carteira de trabalho, gerando até dano moral se isso ocorrer. Ótimo. Então, a carteira de trabalho, ela traz a informação da data de admissão e da data de demissão. Tão somente. Certo. O dia que entrou e o dia que saiu. Então, a forma de demissão, se foi por justa causa, por iniciativa do próprio empregado, ou sem justa causa, ela só vai aparecer no termo de rescisão de contrato de trabalho. Certo. Então ela não vai para a carteira, ela não suja a carteira, porque né? Eu sempre ouvi isso. Mas ela vai macular a imagem do trabalhador. Porque, via de regra, se pede informação do empregado no emprego anterior. E quando o empregador não precisa nem
se aprofundar. É só dizer que foi justa causa. Olha, saiu por justa causa, eu não tenho mais nada a dizer. Então ele já prejudicou e o financeiramente, o que esse financeiramente, ele vai perder o direito a levantar o FGTS, que vai ficar depositado na Caixa Econômica até que ele fique 3 anos sem movimentar o sistema do FGTS para que tenha acesso. Certo. Se ele saiu de um emprego por rescisão por justa causa e foi para outro, aquele FGTS vai ficar retido na Caixa. E quando ele sair do emprego seguinte, ele não acha que vai somar o saldo do período do contrato por justa causa com aquele novo contrato para receber. Não, ele só vai receber daquele novo contrato. Aquele vai ficar ali até que ele se aposente ou que ele fique 3 anos sem vínculo empregatício. Aí na data de aniversário ele pode receber. Certo. Então ele perde o acesso ao FGTS, ele perde o seguro-desemprego, ele perde a multa de 40% do FGTS e perde o aviso prévio. Maravilha. Então ele recebe férias, saldo salarial e 13º. Perde muita coisa, é melhor mesmo usar o Vale Transporte para o que tem que ser usado. Sempre. Sempre. Ok, em caso de acordo em que o patrão ofereça gasolina, e aí um vale gasolina, ticket e tal, é de responsabilidade do patrão o estacionamento desse carro? Não, não tem também na lei, e essa questão do estacionamento eu não vi ainda em convenção coletiva. Tá? Para usar um exemplo dos bancários, que é com que a gente tem muito contato e muita demanda a nível de direito do trabalho, os bancos normalmente reembolsam as despesas que o bancário faz, principalmente em visitas externas, né? Certo. Combustível, seja através de reembolso da nota, seja através de quilômetro rodado. E aí, nesse caso específico, eu tenho conhecimento que o empregador reembolsa tudo. Reembolsa pedágio, reembolsa quilômetro rodado, reembolsa estacionamento, mas é uma situação específica e depende do empregador. Maravilha. Não são todos os bancos que fazem dessa forma. Também ainda com relação a transporte, como é que fica a questão do acidente de trabalho quando é no percurso entre a casa e o trabalho? Bom, a lei previdenciária, Carla, traz um dispositivo expresso em que ela equipara a acidente do trabalho o infortúnio ocorrido no deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Esse percurso, para a lei previdenciária, é considerado como acidente de trabalho porque ele estaria, em tese, à disposição do empregador ainda. Tá? Bom, a reforma trabalhista, que a nosso ver, né, para quem milita na área do direito do trabalho, reduziu sobremaneira o direito do trabalhador, ela expressamente traz agora um dispositivo em que, em nenhuma hipótese, esse período de deslocamento, esse trajeto, é considerado como tempo à disposição do empregador. Então hoje a gente tem um conflito entre o que diz a lei previdenciária e o que diz a nova CLT com a reforma trabalhista. Para a Previdência, o deslocamento é considerado acidente de trabalho. Para a CLT, esse período não é mais considerado tempo à disposição do empregador. Bom, a gente tem esse conflito e os doutrinadores entendem, tá, que a renovação da CLT com a mudança nessa situação de tempo à disposição do empregador revogou tacitamente o dispositivo previdenciário que considera o acidente de trabalho no trajeto como acidente de trabalho propriamente dito. Então a gente vai enfrentar em breve essa situação. Algumas discussões sobre isso. Exatamente. A minha próxima pergunta, na verdade, só vou contar, porque essa eu também não sabia, estou aprendendo aqui junto com você aí de casa hoje, porque eu sabia que antigamente você não podia comprar nenhum pão. Se você tivesse comprado pão, você tinha mudado, era desvio de rota, né? Aí agora a coisa está mais complexa ainda. Exato, quer dizer, o pão a gente até conseguia mostrar que era no trajeto ainda, mas a gente via muitos casos em que havia a parada num bar, o happy hour para tomar uma cerveja, bater um papo e ir depois. Então, essas situações acabavam não sendo reconhecidas de ofício como um acidente de trabalho, né?
com essa alteração na legislação, eu acredito que a discussão fique pior para o trabalhador. Como tantas vezes a gente vem falando aqui no programa Trabalhador em Foco, que a reforma trabalhista é uma grande contra-reforma para o trabalhador na prática. Olha, Carla, o trabalhador não faz ideia, ele não consegue dimensionar o quanto ele perdeu com essa reforma trabalhista. A gente vê a mídia dizer que, inclusive, houve queda da quantidade dos processos. Que o direito do trabalho, a relação trabalhista tinha que ficar quase na informalidade. Quer dizer, a gente tinha uma CLT, que é de 1943, que regulava um mínimo para a relação de trabalho. Ela garantia o mínimo. E os acordos e convenção coletivas melhoravam a situação para o trabalhador, com conquistas expressivas. Vale alimentação, cesta alimentação, complemento de benefício previdenciário, uma série de benefícios que o movimento sindical como um todo e a classe trabalhadora alcançou, porque a CLT era o patamar mínimo. Hoje, esse patamar mínimo já não existe, porque houve, a meu ver, uma inversão. A convenção coletiva, o acordo coletivo que servia para melhorar a condição de trabalho, hoje ela pode flexibilizar. Porque hoje o negociado prevalece sobre o legislado, então você pode reduzir mais ainda aquilo que já foi reduzido com a reforma. Maravilha. Acho que no que diz respeito a transporte a gente conseguiu pegar todo o básico dessa história. Agradeço a sua disponibilidade por estar conversando com a gente. Se alguém tiver mais algumas dúvidas, tem algum contato aqui com o Sindicato dos Bancários? Com o Sindicato dos Bancários de Petrópolis, através da nossa diretora do jurídico, Cláudia. O que precisar, a gente está sempre à disposição. Maravilha. Basta contactar a Cláudia. Maravilha. E se você não é do Sindicato dos Bancários, procure o seu sindicato, obtenha mais informações sobre os seus direitos e deveres, esteja ciente e consciente de quem é você no mercado de trabalho, quem é você enquanto trabalhador e quem é você enquanto cidadão. Obrigada, doutor Murilo. Foi um grande prazer conversar com o senhor novamente. Eu que agradeço. A gente volta na próxima semana num novo programa. Um abraço grande. Até lá. Tchau, tchau.